seja o nome do Senhor, igreja. Sem mais demora, abra a sua Bíblia no livro de Salmos 42. Salmos 42. Salmos 42. Já achamos? O nosso sonoplasta. Minha voz está muito aguda, por favor, ajuda-me. Salmos 42, diz assim a palavra do nosso Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Palavra do Senhor. Podemos tomar os nossos assentos? Em primeiro lugar, queremos agradecer ao doador da vida por mais uma oportunidade, porque muitos no dia de hoje não tiveram esta oportunidade de poder respirar este ar puro. Mas nós tivemos essa graça e agradecemos a Deus. Agradecemos também a liderança da igreja por nos conferirem esta responsabilidade de podermos ser boca de Deus e trazermos uma palavra para a igreja do Senhor Jesus na manhã de hoje. Agradecemos também pela tua vida, por estares aqui para poderes ouvir a palavra de Deus. Eu sempre digo assim, eu não posso ser grata a uma mulher muito importante na minha vida. Eu digo sempre, mãe não é só quem nasce. Mãe não é só quem gera. Mãe chega a ser mais mãe quem cuida do que quem só nasceu. Por isso, eu tenho uma mãe muito importante na minha vida. Uma guerreira, mulher de Deus. Uma mulher que tem me instruído todos os dias como andar no caminho do Senhor. Aquilo mesmo que a Bíblia diz que instrui o menino no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer não se desviará dele. Eu tenho visto isso e eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, Laurinda Alberto. Uma mulher que há 19 anos tem me suportado, tem guiado os meus passos, tem sido o meu porto seguro, tem sido uma companheira de toda a vida. Eu vivo mais com ela do que a minha mãe que me colocou no mundo. São 19 anos vivendo com ela e ela tem sido uma bênção para a minha vida. E muita gente olha para nós e diz assim, uau, parece que você que é a família da diaconisa e não o reverendo Ananias. Nós somos mais íntimas do que com o pai. O pai é muito mais calmo, muito mais... Mas ela é uma mulher muito abençoadora. Por isso eu digo assim, mãe, você que vive com teu sobrinho, teu primo, teu cunhado, algum membro da tua família, cuida dele como se fosse o teu próprio filho, para que amanhã essa pessoa exalte você. Para que amanhã essa pessoa diga assim, não, eu nunca vi distinção entre eu e os meus irmãos. Não irmãos de sangue, porque não é irmãos de sangue. E muitas das vezes chega a ser ter mais irmãos aqueles que você viveu com ele do que o teu próprio irmão. Porque o teu próprio irmão muitas vezes não vai te conhecer. Mas, sem sombra de dúvida, que vivendo 19 anos com Neemias, Silas, Esdras e por aí fora, eles realmente sabem quem eu sou do que os meus irmãos que nascemos no mesmo ventre. Amém? Queridos, na manhã de hoje nós estaremos lendo, já lemos o texto bíblico. Amados, estar aqui é uma grande responsabilidade. E quando nós estamos aqui, os nossos joelhos tremem, mas os irmãos não conseguem ver. Nós sentimos um frio que o Pai tem dito assim, quando você estiver aqui em frente e você começar a fazer as coisas no normal, podes crer que algo de errado está errado na tua vida.
Porque quando nós estamos aqui, é uma responsabilidade muito grande poder alimentar o povo de Deus. E o nosso pai tem sempre dito assim, as pessoas saem de casa e quando eles chegam para aqui têm que encontrar uma palavra, mas é uma palavra mesmo. Amados irmãos, querida igreja de Cristo Jesus, o livro de Salmos foi escrito por vários autores, entre eles o rei Davi, entre eles Moisés, os filhos de Coré, os filhos de Coré foram também vários dos autores que escreveram este livro. O propósito deste livro, os salmistas eles chegaram a uma conclusão de que eles tinham que escrever este livro para quê? Para terem várias coletâneas, para exaltarem, para bendizerem o nome de Deus por meio do louvor, por intermédio da adoração. Se nós vermos neste livro, nós conseguimos compreender que os autores, eles exaltavam, glorificavam o nome de Deus. E o Deus de Israel foi exaltado e foi glorificado por causa dessa coleção de livros que é Salmos. São vários autores que escreveram e eles exaltavam e bendiziam o nome do Deus Todo-Poderoso. Na manhã de hoje nós sabemos que o culto das 7 horas é o culto da família, é o culto onde nós nos reunimos para falarmos, para aprendermos sobre a família. E na manhã de hoje nós estaremos falando debaixo do tema o desejo pela presença de Deus. O desejo pela presença de Deus. Todo cristão deve ansiar pela presença de Deus em sua vida. Todo cristão, todo homem, todo adolescente, todo papá, toda mamã, presente na manhã de hoje, deve, sem sombras de dúvida, anseiar pela presença de Deus. Por quê? Porque nós temos verificado, temos observado ao longo da nossa correria, todos os dias, em todos os momentos, muitas vezes nós temos tempo para fazer todas as coisas. Acordamos, nos preparamos, vamos trabalhar, saímos do trabalho, vamos para a escola, mas muitas vezes nós já deixamos de anseiar pela presença de Deus. Quantas pessoas estão aqui presentes que no princípio nós tínhamos uma vida de intimidade com Deus, que no princípio nós tínhamos uma vida de comunhão com o Senhor, que no princípio nós éramos amigos de Deus, mas agora você nunca mais ouviu a voz de Deus. Você já nem sabe como é a voz de Deus. Você já nem sabe como é a presença de Deus. Por quê? Porque a falta do anseio pela presença de Deus faz com que nós sejamos homens fracos, faz com que nós sejamos homens e mulheres vulneráveis, faz com que nós sejamos seres naturais e não seres sobrenatural. Mas a palavra de Deus na manhã de hoje, para cada um de nós que estamos aqui, vamos anseiar pela presença de Deus. Será que você aqui presente tem anseiado pela presença de Deus? Nós anseiamos por várias coisas. Nós desejamos várias coisas. Mas a coisa essencial, fundamental para nós como família, para nós como cristão, no teu lar você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter os maiores carros top de gama, você pode ter a melhor casa, você pode ter todo o dinheiro do mundo suficiente. Mas se na tua casa não tiver a presença de Deus, é como se você viesse nessa terra só fazer uma passagem. Você pode ter tudo, mas se Deus não estiver na tua casa, na tua família, no teu lar, nós seremos como uma folha seca, que nós não teremos absolutamente valor. Quando nós estamos a falar de desejo, nós estamos a falar de um ato, uma coisa que se quer ter. Como o salmista estava a dizer,
Ele começou muito bem. Ele disse como a corça suspira. E o nosso tema é o desejo pela presença de Deus. Esse desejo significa muitas vezes aflição. Esse desejo significa desejar veementemente, continuamente a presença de Deus. Também desejo é o ato que todo ser humano deveria desejar na sua vida. Alguma ansiedade pela presença de Deus. Nós desejamos ser grandes, nós desejamos ser prósperos, nós desejamos terminar o ensino médio, terminar a nossa faculdade. Nós desejamos ter uma vida saudável, próspera. Mas muitas vezes nós não desejamos ter a presença de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós não desejamos ter a presença de Deus no nosso lar, na nossa casa. Quantas são as casas, quantos são os lares aonde o Espírito Santo de Deus, aonde a presença de Deus já não faz mais parte? Quantos são os lares presentes hoje que nós temos tudo, mas nós não temos o essencial, que é a presença de Deus na nossa casa? Quantos são os pais que olham para os seus filhos desviados nas drogas, na prostituição? O pai está aqui ansiando, desejando pela presença de Deus, mas a sua casa está sendo destruída pelo diabo. Mas o seu lar está sendo destruído por Satanás. Por quê? Porque somente ele é quem deseja a presença de Deus. E os teus? O teu esposo, tua mãe, teus irmãos, eles também precisam desejar, eles também precisam anseiar pela presença de Deus. E quando nós estamos a falar de presença, nós estamos a falar de uma existência de uma pessoa em um determinado lugar. Presença é a existência de uma pessoa em um determinado lugar. E para Deus, nós sabemos que a presença de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Onipresente significa que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso que cada um de nós deve saber que não importa onde você estiver, se você tiver a presença de Deus na tua vida, Deus está contigo em todo lugar aonde você for. Não importa o lugar aonde você for, se é na terra, se é no mar, a presença de Deus estará contigo, se você tiver Deus dentro de ti. Por isso que cada um de nós devemos saber que Deus é real, que Deus é presente. Porque não existe nada melhor do que você sentir-se protegido pelo Criador dos céus e da terra. É algo agradável. É bom quando você chega na tua casa, quando você chega no teu lar e você consegue encontrar uma atmosfera da presença de Deus. É bom quando você sai do trabalho e chega para a tua casa, você diz assim: uau, eu consigo sentir Deus em cada canto da minha casa. Eu consigo sentir Deus em cada canto da minha casa. Por quê? Porque quando a presença de Deus está na tua casa, você com certeza saberá que eu não estou sozinho, que eu não vivo sozinho, mas eu vivo com a presença de Deus. Quantas são as famílias que os seus lares já não têm mais a presença de Deus? Quantas são as famílias que a sua casa tornou-se em um lugar aonde é habitação do diabo, aonde é habitação das trevas? Existem pessoas que na sua própria casa ele não sente paz, na sua própria casa ele não sente segurança.
Na sua própria casa, ele sente-se oprimido. Por quê? Porque na sua casa não tem a presença de Deus. Porque no seu lar habita a presença do diabo. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus não é um Deus de mistura. Ele é um Deus santo. Se ali estiver uma presença das trevas, podes ter certeza que Deus não estará na tua casa. Porque quando a mamãe vai trabalhar, quando o papai vai trabalhar, quem fica na tua casa? Será que é Deus? Quem fica na tua casa? Será que é o diabo que toma conta dos teus filhos? Que toma conta da tua casa? Que toma conta do teu lar? Qual é a presença que está dentro da tua casa? Tua casa como habitação e tua casa como templo do Espírito Santo. Quem é a presença que está na tua casa? Como habitação e como templo do Espírito Santo. Quando nós estamos a falar de Deus, a Bíblia vai descrever, a Bíblia vai citar, a Bíblia vai nos enumerar várias características de Deus, de quem realmente Deus é. A Bíblia vai descrever Deus como o onipotente. O onipotente é alguém que tem todo o poder. Muitas vezes o diabo vai nos mostrar, vai falar que Deus não tem poder. Sabe por quê? Por causa da situação que nós estamos a passar no nosso lar. Por causa dos problemas que nós estamos a passar no nosso casamento. O marido saiu de casa, os filhos estão nas drogas, a mulher não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas acredita que o Deus onipotente, que é o Todo-Poderoso, se você dobrar o teu joelho, se você clamar ao Criador e sustentador da tua família, com certeza que o poder de Deus vai se manifestar dentro do teu lar. E a Bíblia também vai dizer que Ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar. O diabo até pode se levantar, as trevas até podem se levantar no teu lar, na tua casa, mas saiba que o Deus que está presente em todo lugar e ao mesmo tempo está presente, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele ouve todas as coisas, Ele sabe o que realmente está a se passar no teu lar, na tua família, com você, na tua vida em particular. O Deus onipresente está contigo. O salmista disse: de onde me esconderei da tua face, ó Deus? De onde me esconderei da presença de Deus? Se eu for para o fundo do mar, o Senhor lá está. Se eu subir para os céus, lá é a sua habitação. De onde me esconderei? Se Ele está em todo lugar, se Ele está presente em todo sítio, não existe ninguém que possa se esconder de Deus. Mas quando nós entendermos que o Deus que nós adoramos não é uma criatura, mas Ele é o Criador da criatura, você saberá que a tua vida está guardado e protegido por Deus, que é o Criador e sustentador da humanidade. A Bíblia vai dizer que Ele é descrito como Adonai. Adonai significa Senhor. Adonai significa Senhor, aquele que manda, aquele que governa, aquele que é o dono. Quando um escravo estivesse a chamar o seu patrão de meu Senhor, ele estava a dizer: eu te pertenço. Eu só devo ir aonde o meu patrão dizer que eu vá. Eu só devo mexer aonde o meu patrão deve me mandar. Quantas são as pessoas que o Adonai já não é o Senhor da sua casa, que o Adonai já não é o Senhor do seu lar? Por quê? Porque deixamos o diabo ser o Senhor da nossa casa. Deixamos o diabo operar na nossa família. Mas a Bíblia está a dizer que se nós acreditarmos que aquele que te chamou,
aquele que chamou a tua casa, aquele que chamou os teus filhos das trevas para a luz, é poderoso para fazer muito mais. Você e a tua família jamais serão as mesmas pessoas. A Bíblia vai lhe descrever também como o onisciente. Uau! Como é agradável, como é prazeroso ter o dono do mundo como teu pai, como teu amigo. Ele é onisciente, significa que ele sabe todas as coisas. Ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente e ele conhece o teu futuro. Não há nada que Deus não saiba da tua família. Até você pode não saber o que os teus filhos fazem na tua ausência. Até você pode não saber quem são os amigos dos teus filhos, quais são as influências que eles estão a ter. Mas o Deus que você adora, o Deus que está na tua casa, o Deus que está presente dentro de ti, Ele sabe aonde cada um está, o que cada um tem feito dentro do seu lar. Então confia nesse Deus onisciente. O diabo, para ele estar presente em um determinado lugar, ele tem que usar um corpo físico. Mas Deus, para estar presente, a Bíblia descreve como onipotente, como onipresente. Deus está aqui na África, Deus está nos Estados Unidos, Deus está na Ásia. Ele está no mesmo tempo, no mesmo lugar. Por quê? Porque Ele é o Criador e sustentador das nossas famílias. A Bíblia vai dizer que quando o povo não queria mais adorar a Deus, não queria mais exaltar o nome de Deus, Josué olhou para o povo e disse assim: tudo bem, vocês podem até não adorar onipresente, vocês até podem não adorar onipotente, onisciente, mas eu e a minha casa, eu e a minha família não nos prostraremos diante dos ídolos, não adoraremos a outro se não for ao Deus, o Criador e sustentador da humanidade. Independentemente do que acontecer, confia em Deus. Não importa o que esteja a acontecer dentro do teu lar, confia em Deus. O que realmente esse texto está a nos dizer é que o salmista, ele estava a dizer assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Como a corça deseja, anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. É um texto literal. E ainda o salmista estava a dizer: a minha alma tem sede do Deus vivo. É do Deus vivo que a nossa alma deve ansiar. É pela presença de Deus que a nossa alma deve ansiar por Deus. E ele estava a dizer: eu me apresentarei diante da face do Deus vivo. Irmãos, não existe nada melhor do que desejar, viver a presença de Deus no teu lar. Porque tem dito o nosso Pai que o nosso lar é o nosso pequeno céu na terra. O nosso lar é o nosso pequeno céu na terra. E o nosso céu na terra deve ser um lugar de tranquilidade. Deve ser um lugar de paz. Não é? As pessoas preferem ficar mais tempo fora de casa do que ficar dentro de casa. Por quê? Porque sabe que quando chegar em casa, a mãe xinga, o pai está bêbado, os irmãos disparatam. É uma contradição, é um lar que as pessoas não desejam estar lá 24 sobre 24 horas. Mas existe aquele lar
Aonde tem a presença de Deus, que as pessoas até querem correr, sair do trabalho, porque sabe que quando eu chegar, eu vou encontrar a minha mãe. Quando eu chegar, eu vou encontrar o meu pai. Quando eu chegar, vou encontrar o meu esposo. Quando eu chegar, vou encontrar os meus filhos. E não são aquelas pessoas que usam palavrões, mas são pessoas que têm o temor de Deus. São pessoas que amam a Deus, que antes de falar alguma coisa, ele sente o Espírito Santo a dizer: se você dizer isso, você vai magoar o fulano. Se você dizer isso, você vai magoar a fulana. Mas existe aquele tipo de lar que até os filhos, ele sai às 13 horas, mas ele só quer chegar 16, 17 horas. Por quê? Porque quando chegar a mãe já vai xingar. Quando chegar o pai já vai estar bêbado. É bico nas panelas, é bico na casa. E às vezes as pessoas preferem ficar mais tempo fora do que ficar dentro de casa. Mas a palavra está a dizer que nós devemos anseiar pela paz e a tranquilidade dentro dos nossos lares. Como suspira a corça? A corça é a fêmea do veado. Por que o salmista ele colocou uma figura de estilo? Ele usou uma figura de estilo, dizendo como a corça, que é a fêmea do veado, como ela suspira. A corça é um animal muito ágil, é um animal muito gracioso, é um animal muito veloz. E espiritualmente, a corça significa que cada um de nós, cada homem, cada mulher, deve ser um homem veloz, deve ser um homem com graciosidade, deve ser uma mulher com uma capacidade dotada da parte de Deus. Para quê? Para vivenciar tudo que Deus tem preparado para ti. E quando ele vai dizer, assim como a corça suspira, anseia, deseja pelas correntes das águas. Água, nós não estamos a falar de água aqui no sentido líquido, não. Como um líquido que é insípido, inodor, incolor, não. Aqui, quando ele está a falar de água, porque a corça é um animal que não consegue viver sem água. Ele estava a dizer, está vendo do mesmo jeito que esse animal não consegue viver sem água. Cada um de nós tem que aprender a viver com a presença de Deus. Você não pode viver sem ter a presença de Deus na tua vida. Porque se você e eu vivermos sem a ansiedade, sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós seremos cristãos fracos. Nós seremos pais fracos. Nós seremos mães fracas, que não saberemos levar a Deus, consagrar os nossos filhos diante do trono de Deus. Mas a água não é só uma água. Ele está a dizer, a água representa a presença do Espírito Santo de Deus. Na tua casa deve ter o Espírito Santo de Deus. No teu lar deve ter a presença de Deus. Você não pode viver só por viver. Tens que viver com Deus na tua casa, com Deus no teu lar, com Deus na tua família. E essa presença vai te capacitar a instruir os teus filhos a andarem do jeito que Deus quer que cada um deles viva. A presença de Deus deve ser a nossa prioridade. Pai, mãe, filho, anseiemos por ter a presença de Deus dentro de nós. Quando a presença de Deus estiver dentro de nós, sem sombras de dúvida, que as pessoas vão olhar para os teus filhos que antes não tinham eira nem beira. Que as pessoas vão olhar para o teu lar e vão dizer, alguma coisa de diferente está acontecendo nessa casa. Que alguma coisa de diferente está acontecendo nesse lar. Por quê? Porque você permitiu que a presença de Deus permanecesse na tua vida.
você permitiu que a presença de Deus estivesse na tua casa 24/24. Também a água vai nos mostrar que uma casa onde não tem água, as pessoas não conseguem fazer nada. Em casa podemos ter tudo, comida. Em casa pode ter tudo. Mas se em casa não tiver água, as pessoas não conseguirão comer. As pessoas não conseguirão se nutrir. A água é fundamental. A água é essencial. Nós, se olharmos para os nossos irmãos que vivem na centralidade, centralidade é bonita, tem conforto, mas a escassez de água faz com que muita gente que ganhou casa na centralidade não viva na centralidade. Por quê? Porque quando ele imaginar o dinheiro que vai gastar todas as semanas por causa da água, ele vai preferir viver numa casa de aluguel, aonde tem água 24/24. Mesmo pode não ser 24/24, aonde tenha uma cacimba onde eles consigam fazer todas as tarefas de casa. Eles vão preferir ficar ali. Então, Igreja de Cristo, vamos anseiar, vamos desejar pela presença de Deus. Quando o salmista está a dizer como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti. Suspirar significa relaxar. A corça, quando ela estivesse muito cansada e viesse correndo, a corça é um animal muito agitado. Quando ele chegasse à beira do rio, antes de beber a água, a corça relaxava. A corça descansava. A corça suspirava. A ansiedade que ela tinha passa. As dificuldades, porque alguns dizem que o suspirar ajuda o nosso batimento do coração. Quando você suspira, imaginemos que você está tão cansado, mas tão cansada mesmo, com uma barreira muito pesada, e você tem que sair daqui até a centralidade da Quilemba. Você só está a andar com a banheira muito pesada, e quando dizerem que você chegou ao teu destino, qual é a sensação que você sente? Suspiro. Você dá um suspiro como alívio. Sabe, cada um de nós, quando estiver diante da presença de Deus, deixa os teus fardos para Deus. Dê um suspiro, diga assim: estou no lugar certo. Cheguei no lugar aonde Deus quer que eu chegue. Suspire, descanse, deixa os teus filhos no controle, na segurança de Deus. Deixa os problemas que você está a enfrentar nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque existem problemas que você não vai resolver no teu lar. Porque existem adversidade que Deus vai permitir que aconteça na tua casa. Não é você quem vai resolver. Será a presença de Deus que vai resolver aquele problema que você e eu não consigamos resolver. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer não está ao nosso alcance, está no alcance de Deus. Então quando eu estiver na presença de Deus, vamos suspirar, vamos sentir alívio, vamos sentir tranquilidade. E o salmista ainda está a dizer que a minha alma anseia, deseja por ti, ó Deus. Quantas vidas, quantas almas já não desejam mais pela presença de Deus? Quantos de nós desejamos o pecado? Desejamos andar fora do caminho de Deus, mas nós não desejamos andar com Deus. Mas a nossa alma não deseja a presença de Deus. Quando nós estamos a falar de alma, estamos a falar da nossa vida, estamos a falar do nosso sopro.
Estamos a falar aquilo que lá em Gênesis, no capítulo 7, capítulo 2, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que o homem foi feito, criado. E quando Deus o criou, soprou, o deu a alma vivente. A alma é a vida. A alma é o intelecto do ser humano. A nossa alma deve anseiar, deve desejar pela presença de Deus. Devemos desejar por Deus, porque, irmãos, se nós não desejamos pela presença de Deus, com certeza que nós não faremos aquilo que Deus quer que a gente faça. A nossa alma deve desejar. Alma significa ser vivente. Quantas pessoas estão vivos fisicamente, mas a sua alma já está morta há bastante tempo? Por quê? Porque a sua alma é fria. Porque a sua alma não tem Deus. Porque a sua alma não deseja Deus. Porque a sua alma nunca convidou Deus para fazer parte da sua vida. Alguns dizem que existem pessoas que são como zumbis. Eles estão vivos, mas estão mortos. Mas a palavra de Deus está dizendo: a tua alma deve desejar, deve ansiar pela presença de Deus. E não é só a alma dele. A alma dele tinha sede. Sede é uma busca, é uma conexão profunda entre o ser humano e o divino. Será que você tem buscado? Será que essa sede faz com que você se levante na madrugada para buscar a presença de Deus? Será que essa sede que nós temos pela presença de Deus faz com que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo? Mesmo quando você não quer jejuar, você sente Deus a dizer: hoje ora e jejua. Mas você não vai entender: vou orar, vou jejuar, porque ora e jejua. Quando você tem sede, você vai obedecer a Deus. E daqui a alguns dias, alguns minutos, você vai receber um telefonema: olha, o fulano fez um acidente, estava quase à beira da morte. E você vai dizer: meu Deus, se eu não obedecesse àquela voz, se eu não obedecesse àquela orientação do Espírito Santo, o que acontece quando nós desejamos? O que acontece quando nós temos sede? Nós vamos anseiar todos os dias, querer ficar na presença de Deus. Ficamos horas e horas no Facebook, ficamos horas e horas no WhatsApp. Temos sede, às vezes, se os nossos dados não estiverem ligados, sentimos alguma coisa, desliga, os dados têm que ficar ligados, mas nós não temos sede pela presença de Deus. Nós não temos sede de vir cultuar. Existem crentes cristãos que ele é só crente do domingo. Hoje veio, só vai vir mais próximo domingo. Não temos sede de Deus. Não temos sede da presença de Deus. Quando nós tivermos sede, nós vamos ansiar em estarmos na casa de Deus. Não importa se é dia de culto, você vai sentir: eu preciso ir na igreja, preciso orar, preciso meditar, preciso jejuar para o meu crescimento, para que eu tenha comunhão, intimidade com o Senhor. Mas nós temos sede de tanta coisa nessa vida, temos sede de fazer muito nessa vida, mas nós não temos sede da presença de Deus dentro de nós. Como é que nós não vamos ser cristãos fracos se nós não temos sede da presença de Deus? Como é que você não vai ser cristão derrotado se você não tem a presença de Deus dentro da tua casa, dentro da tua vida? A sede vai fazer com que você se aproxime de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, Deus se manifestará, Deus se revelará a ele. Quando nós tivermos sede, quando nós buscarmos, quando nós orarmos, quando nós, com os nossos filhos na nossa casa, tivermos o culto da família, orarmos juntos, irmãos, há um poder na oração em família. Há um poder na oração em conjunto que nós nem imaginemos. Imagina você, o teu marido, os teus filhos dobrados, prostrados, a exaltarem e a glorificarem o nome de Deus.
com certeza que os céus se abrem. Com certeza que a presença de Deus baixa na tua casa. Com certeza que Deus se manifesta no teu lar. Pai, não dê só o alimento sólido no teu filho. Não faça com que o teu filho deseje simplesmente o alimento sólido, mas o alimento espiritual, que vai manter o teu filho para sempre na vida dele. Mas o alimento essencial, que é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Cada um de nós devemos ter sede, uma ansiedade em conhecer a Deus, porque ter sede é o anseio por conhecer e experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Ter sede é ter uma capacidade de você ser íntimo de Deus. Quantos estão aqui? Ele só ouve dizer que Deus é Deus, mas não conhecem Deus. Nunca ouviram a voz de Deus. Não sabem como Deus é. Porque você até pode não ver Deus. Você até pode não ver Deus. Mas quando você é íntimo de Deus, sabe aquele momento que você estás na presença dEle? Quando você diz assim: Espírito Santo de Deus, vem e me abraça. Quantos tiveram essa experiência que ele está tão desanimado, tão cabisbaixo, tão desesperado, chora na presença de Deus, geme na presença de Deus, e ele diz assim: Senhor, eu quero sentir o teu toque, eu quero sentir a tua presença. E de repente você sente alguém a te abraçar. Você sente alguém a passar a mão no lugar da tua dor. Você sente, é um espírito, é um vento, mas você sente que o que você pediu, ele está a te abraçar. E daqui a pouco, você que estava frustrado, você que estava cabisbaixo, desanimado, daqui a pouco você começa a sentir uma alegria. Daqui a pouco você começa a sentir uma revolução. Daqui a pouco você começa a desejar pela presença dEle. Daqui a pouco você começa a sentir que Deus está dentro de mim. Eu preciso desejar por Ele. E daqui a pouco você começa a chorar. Você começa a se babar. Você até esquece que você é doutor, que você tem graus. Daqui a pouco você começa a se quebrantar na presença dEle. E você sente algo que o dinheiro não compra. Você sente algo que o teu grau de escolaridade não te paga. É algo que você só vai adquirir quando você tiver uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Pai, mãe, deseje pela presença de Deus. Deseje a presença de Deus na tua vida. E ele disse assim: eu me apresentarei diante da casa do Senhor. Quantos se apresentam? Quantos só se apresentam a Deus no domingo? Às vezes você não precisa se apresentar no templo, mas você precisa trancar a porta do teu quarto. Você precisa ter uma vida com Deus, só você com Deus. Sabe, aquilo que você faz no oculto, Deus se manifestará em público. Aquilo que você faz quando ninguém está, aquilo que você faz, levantar-se de madrugada, jejuar, orar, vir aqui na igreja, orar pela tua família, orar pela igreja, orar pelo nosso país, orar. Deus, que vê todas as coisas e sabe todas as coisas, Ele conhece o desejo do teu coração. E se o desejo do teu coração for segundo a vontade de Deus, na hora certa, no tempo certo, Deus vai fazer as coisas acontecerem no teu lar. Entrega só os teus filhos para Deus. Ana entendeu que não existe nada melhor do que entregar o que você recebeu para Deus. Não existe nada melhor do que entregar para Deus aquilo que você recebeu da parte de Deus. Quantos pais têm filhos, mas os seus filhos nunca foram dedicados diante de Deus? Que os seus filhos nunca foram consagrados diante da presença de Deus.
Se ele não está a andar com Deus, está a andar com quem? Com o diabo. Se o teu filho não está a andar com Deus, mãe, pai, pode crer que ele está a andar com o diabo. Por isso que o salmista, ele disse que instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Porque quando o pai anseia pela presença de Deus, porque quando a mãe anseia pela presença de Deus, você vai querer que todos da tua casa, todos do teu lar, também tenham, anseiam pela presença de Deus. Eu acredito que você não quer ir sozinho para um céu. Não. Nós não queremos ir sozinhos. Aqueles que nós amamos nessa terra, aqueles que nós amamos nessa terra, nós também queremos lhes conduzir até a presença de Deus. O desejo pela presença de Deus. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que desejar, anseiar pela presença de Deus. Eu creio que eu estou falando com homens e mulheres que a presença de Deus já saiu do seu lar faz tempo. Que a presença de Deus já saiu da sua casa faz tempo. Mas na manhã de hoje, eu quero te convidar. Você vai levantar por alguns minutos. E com a banda nós vamos adorar aquele louvor que diz assim: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus. Você vai se levantar. Você vai dizer: oi, Senhor, por favor, se manifesta na minha vida. Olá, graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer por teres assistido este vídeo. Se este canal tem abençoado tua vida, seja um parceiro apoiando este ministério. Basta acessar a descrição do vídeo. Não se esqueça de subscrever nosso canal. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Deus te abençoe poderosamente. Amém.